assim, ó, tudo que está aqui você pode comer, mas dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E assim Adão estava passeando no jardim, onde conversava face a face com Deus, onde tinha um pensamento direto com Deus, onde Jesus vinha e andava com ele, conversava com ele, como eu estou conversando com você nessa noite. Eles tinham um corpo glorificado, ou seja, um corpo que não era pecaminoso, um corpo que não tinha maldade, um corpo que, aleluia, santo, santo, que Deus criou. Um corpo perfeito, vamos dizer. E nisso aí, quando Deus fez a Eva, quando Deus colocou no jardim do Éden, também tinha a serpente, que representa o Satanás, a qual, onde tinha tudo do bom e do melhor para comer, onde tinha uma terra para lavrar, onde tinha uma natureza para cuidar, e Deus para conversar face a face, já não tinha mais lá. Por quê? Porque a serpente chegou e falou assim para Eva: Eva, come esse fruto, hein? Ó, esse fruto é bom, é maravilhoso, tu vai ser que nem Deus. Se você for ver a palavra aqui, ela fala que ela diz que depois que a Eva comer, ia ser que nem Deus. A cobra falando, a serpente falando. E aí chegou a curiosidade da Eva: bom, comi de tudo, conheço os gostos do fruto, conheço os gostos de tudo que tem na árvore, mas dessa não. Eu quero experimentar, você que nem Deus também, né? Quem sabe os convites que está na sua vida vem te tirando da presença de Deus. Quem sabe os convites que vem na sua vida vem tentando afastar e mudar o pensamento que você tem. E assim a Eva comeu. E daí Jesus estava procurando, Deus estava passeando, como sempre, procurando, porque Adão também comeu do fruto. A Eva pegou e comeu e deu para Adão também. E daí Deus passando, e Adão se escondeu. E daí Deus perguntou: ué, por que se escondeu de mim? E Adão falou assim: eu vi que o Senhor estava passando aqui e me escondi, porque eu estou nu. E daí o Espírito Santo falou assim, Deus falou assim: tu está nu? Como assim? Por acaso tu comesse do fruto que eu falei que não era para você comer? E daí Adão falou assim: foi a Eva que me deu. E daí Deus passou, chegou na Eva e falou: e aí, Eva, tu comesse do fruto que eu falei que não era para comer? Senhor, foi a serpente que me deu o fruto. Se você for ver essa palavra aqui, chega a ser até cômica. Por quê? Adão botou a culpa na Eva, entende? E a Eva botou a culpa na serpente. Ou seja, quantas vezes tem problema na nossa vida e a gente bota a culpa no ser humano, não leva a responsabilidade para si. Se dá tudo errado para mim, a culpa é da minha esposa. Se dá tudo errado para ti, a culpa é de quem está do seu lado. Não é assim. Desde o começo do tempo é assim. Desde o princípio do tempo é assim. Às vezes eu brinco com a minha esposa, ela fala: Rafael, é tua culpa. E eu falo: lá vai a Eva querendo culpar o Adão, né? Eu brinco com ela porque ela conhece essa palavra. Ela sabe que nessa palavra, desde o princípio, o homem estava querendo culpar o outro, não puxou a responsabilidade para si. Não, se errou, não fica assim: não, o erro é meu, eu tenho que mudar. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, não, eu errei por culpa dele, porque se não fosse por ele, eu não tinha errado. Quem sabe na palavra não era assim? Quem sabe Adão não queria dizer isso em outras palavras: eu comi o fruto por causa da mulher que o Senhor me deu, porque se não fosse a mulher que o Senhor tivesse me dado, eu não ia comer do fruto. Quem sabe Adão quisesse falar assim? Quem sabe a Eva quisesse falar assim: não, Senhor, estava tudo perfeito, mas se não fosse essa cobra que o Senhor colocou aqui, eu não tinha comido. Quem sabe a Eva tivesse pensado assim? Se a gente for parar para pensar hoje, Deus fez tudo bom e perfeito nesse tempo, onde Deus passeava no jardim e falava face a face com o ser humano. Depois desse pecado, o que veio a ser?
a tentação vem a ser um convite ao pecado. Ou seja, aleluia, tu morreu e tu foi glória a Deus do céu. E lá você está tendo um julgamento. E daí o diabo fala, Jesus fala assim, ó: ei, eu te dei tantos anos de vida na terra, e como é que está a tua zona? Está vazia? Tu fez alguma coisa para mim? E daí você olha assim, olha, eu não tenho nada, porque a culpa é do meu marido. Porque eu estava na igreja firme, mas meu marido é desviado. É uma pedra de tropeço na minha vida. Por isso que eu não tenho o que o Senhor quer de mim. E daí o diabo vai chegar e falar assim: opa! Eu só fiz o convite. Quem aceitou foi tu, então a culpa não é minha, a culpa é tua. Vem comigo. Quem sabe não aconteça assim. Por quê? Porque às vezes o ser humano não puxa a responsabilidade para si. Eu estava vendo um livro esse dia que falava sobre liderança. Que existe dois tipos de líder. Ou seja, tem um líder consagrado e o líder me fugiu a palavra, ou seja, tem um líder que puxa a responsabilidade para si e tem um líder que manda. Vamos supor que a minha esposa é líder da casa, vou pegar ela como exemplo, eu não vou dizer que ela faz. Dali, lava a louça. Dali, limpa o chão. Dali, faz isso. Dali, faz aquilo. Rafael, me dá dinheiro. Ou seja, só está mandando. Brigando. Tá aí o tipo do líder que não puxa a responsabilidade para si. Agora vamos botar como exemplo a minha esposa de novo. Dali, limpa o chão. Aí vai ela lá limpar o chão. Ô Dali, não, tá errado. Empresta essa vassoura aqui. É assim, ó. Assim que você faz, ó. Faz de novo. Tá errado. Assim, ó. Até limpar direito. Do jeito que ensinei, quero que você faça, tá bom? É o líder que puxa a responsabilidade para si. Um dos maiores líderes na Bíblia foi Jesus, onde andou com seus discípulos e ensinava eles. Um dos maiores líderes que teve foi Jesus, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, porque naquele tempo, lavar os pés de alguém era sinal de humilhação. Entende? Então imagina, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus, limpando os pés. Foi um aprendizado para os discípulos. Não, se Jesus fez isso, eu posso fazer que nem ele. Tanto que se for ver na palavra, eles foram muito usados na mão de Deus. Por quê? Porque primeiro desceram, porque primeiro se humilharam, porque primeiro se achegaram até Deus, tiveram intimidade com Ele. Um casal que dorme junto, que mora junto na casa e mal conversa, vira na cama para um lado, outro para o outro, não tem intimidade. Uma coisa que aconteceu hoje, então fui pegar minha esposa lá, faltou comunicação entre nós. Por quê? Porque eu estava sem gasolina. Uns dias atrás eu falei para o pastor e para o irmão Israel: ô irmão Israel, acho que eu não vou poder ir no culto hoje, porque está faltando gasolina no carro. Daí o irmão Israel: mas hoje não tem culto, rapaz. Hoje é terça. Não, hoje é sexta. Eu, tá. O pastor Antônio nem me lembra o que falou. Mas daí, o que aconteceu? Consegui R$20 para gasolina. Hoje, onde eu estava com medo de levar minha esposa para o trabalho e ficar no meio do caminho. E eu ter que ir de a pé para casa e deixar o carro em algum lugar e ela ir de a pé ou de ônibus. Não ia poder vir no culto se não conseguisse os 20 pila. Daí eu pensei: não, minha esposa não chegou ainda, eu vou deixar o celular tocando aqui no fundinho para o irmão orar e vou lá pegar ela, porque daí ela vai poder vir no culto antes de começar. E aí eu fui no ponto de ônibus, não estava lá. Desci do carro, procurei, fui lá no serviço dela,
buzinei, falei com o patrão dela, ô Daniela, tá aí? Não, já faz um tempo que saiu, vim correndo para cá. Quando cheguei, estava ela aqui. E o pastor, Rafael, por que tu não levou o celular? Tinha que levar o celular. Ou seja, faltou comunicação. Às vezes, para ter comunicação entre Deus e o ser humano, precisamos descer. Na palavra fala sobre ser santo porque eu sou santo. Também fala, vós todos que estáis em Roma, sejam santos. Se você for pesquisar qual é a diferença de ser santo, ou com a mesma palavra, é perfeito, tem uma diferença bem incrível aqui. O que é ser santo? Separado. Tem um copo d'água aqui, vou tomar um copo d'água, o copo d'água é meu, é um exclusivo meu. Separação, ser santo é separado. Ou seja, quando você busca Deus, quando você ora, jejua, lê a palavra, tem intimidade com Deus, você é separado. Ou seja, Deus te separa para uma obra. Às vezes está no banho e vem aquela voz, pede perdão. Aí eu não quero, vai lá, pede perdão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É porque tem intimidade com Deus, tem uma separação aí. E o que é perfeito? Só Deus foi perfeito, não teve erro nenhum, não teve pecado nenhum. Então tem diferença entre ser separado, ser uso exclusivo de Deus, e ser santo, não ter pecado nenhum, não ter erro nenhum. Então a Bíblia fala para a gente se separar das coisas que venham a desagradar Ele. Por quê? Porque você se separando não vai fazer divisão entre você e Deus. Um dos principais fatores da queda do homem foi no Jardim do Éden. Por quê? Quando pecou, quando errou, teve uma separação. Vou colocar o Jardim do Éden como uma simbologia aqui bem clara para vocês entenderem. Enquanto eles estavam no Jardim do Éden, Deus passeava com eles, Deus não deixava faltar nada para eles, eles não se cansavam, eles tinham alegria, não conheciam tristeza, não conheciam dor. Quando Deus falou assim, ó, sai do paraíso, sai daqui do Jardim do Éden, agora tu vai comer quando trabalhar, tu vai se machucar. A mulher quando fica grávida agora vai doer, uma dor insuportável. Ou seja, quando teve uma separação, tipo, não ficaram mais no Jardim do Éden, foi ali uma separação entre Deus e o homem. Mas para você ver uma coisa bem incrível, ó, mesmo me pecando, mesmo a mulher e o homem, ou seja, Adão e Eva, desobedecendo a Deus, Deus não deixou nenhum eles. Ou seja, vai sofrer, mas vou cuidar de você. Ou seja, Adão estava trabalhando, mas imagina ele trabalhar e não dar fruto. Imagina ele plantar a comidinha dele, as frutas dele e não crescer. Não foi isso que aconteceu. Ele plantou e Deus abençoou para crescer. Ele se machucou com os espinhos, se machucou. A mulher teve dor no teu parto? Teve. Mas Deus abençoou, por quê? Imagina se todo parto que a mulher desce sentindo uma dor insuportável, que o homem não entende. Imagina se isso acontecesse e o filho morresse. Cada filho que, olha, ia ser muito triste, Deus não ia dar, não, mas Deus abençoou. Ou seja, nessa palavra a gente aprende sobre diferença. Olha, quase chamei de passando. Tu tem promessa. Deus vai te usar na palavra ainda. Continua buscando que Deus vai te usar de uma forma que tu não imagina. Deus vai te dar o dom da revelação. Onde, aleluia, santo do santo, aonde vai vir a pessoa e Deus vai mostrar todinho. Você vai ser muito usado por Deus ainda. Glória a Deus. O irmão Israel falando sobre a diferença no conjunto e derrubar as diferenças. Onde teve diferença de pensamento aqui. Qual foi a diferença do pensamento de Adão e Eva? Foi culpa da mulher. Porque se não fosse a mulher, eu não tinha comido. E a mulher foi culpa da cobra. Agora imagina se eles tivessem ouvido e falado, não,
Deus falou para mim não comer. Eu não vou comer. O que a serpente teria feito? Teria ido embora, teria fugido. Como a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. A Bíblia fala também sobre o diabo fugir da gente quando a gente está em comunhão com Deus. Ele estava ligadinho com Deus, falando com Deus face a face, conversando com eles. Praticamente não tinha nada para derrubar eles. Mas às vezes uma brecha, um pequeno coisinha assim, faz um pequeno estrago. Ou seja, qual foi o que teve na Eva ali? Foi a curiosidade. Não, estou curioso, vou fazer isso para ver no que vai dar. Aleluia, santo do santo. Às vezes essa curiosidade faz com que estrague muita coisa na vida da gente. Então, essa palavra fica para vocês assim, para descer, para crescer tem que descer. Para se achegar a Deus, aleluia, tem que se humilhar. Glória a Deus. Para trabalhar para Deus tem que ter comunhão com Deus. Aleluia. Chegar naquele tempo onde toda língua confessará, toda boca confessará, todo joelho se prostrará diante de Deus. E vai ter tempo que a gente Glória a Deus. Não vai ter desculpa, porque quando você falar foi assim, vai ter um slide lá no céu dizendo tal hora, tal dia, tal momento, onde você perdeu a sua chance. Essa palavra que você está escutando é para mim também. Porque quantas vezes eu posso ter pensado em botar a culpa na minha esposa também? Quantas vezes eu posso ter pensado em botar a culpa no irmão Israel também? Quando tem isso, é preciso perdão, é preciso descer, é preciso se humilhar. Então, essa palavra aleluia, de vocês essa noite, glória a Deus, é sobre humilhação diante de Deus. Amém? Amém. Convido